Bom, por que escolhi o Japão para viver? Para uns parece ser loucura, para outros seria um sonho. Ou muitas vezes as pessoas acham que a gente está no Japão e porque tem um carrinho novo, ou porque constrói, ou então porque adquire algo, acho que seria uma ostentação, né? Mostrar para os outros que nós temos a capacidade, ou então temos a vantagem de obter algo sem se preocupar com o futuro, sem se preocupar em poupar, né? Num país que não é nosso, sem saber o nosso dialeto, sem saber o dialeto, né? Sem conhecer a cultura. E a única coisa é trabalhar, 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 pegar o dinheiro, sair comprando um carro, sair comprando bens materiais, sair comprando tudo que vê pela frente. E como eu falo, né, para muitos acham que seria como se fosse uma ostentação. Mas ao meu ponto de vista, né, existe uma diferença entre se ostentar e adquirir algo para você, algo que você nunca teve na vida, né? Que nem no caso aqui, Japão, você pega, você compra um carro, você trabalha, né, suas 12, 14 horas por dia, você compra aquele carrinho top de linha, né, você adquire aquele bem e você pode se locomover para onde você quiser, você pode ter o conforto de poder viajar, né, que muitos fazem, compra carro, monta cama dentro do carro e sai se aventurando pelo Japão afora, né? Como eu conheço muita gente que chega no final de semana, não para em casa, eles acabam indo acampar, né, indo para as montanhas, para os rios, para as praias. E para isso eles precisam o quê? De um carro bom, né? Precisa de um carro bom, precisa de um local onde eles possam estar bem, né? Se sentir bem, né? Seja confortável, porque não é fácil você passear sem um certo conforto. Mas que nem eu falo para vocês, às vezes a gente fala assim, como eu falei para vocês, né? Que muitos acham que seria uma ostentação o cara mostrar um puta de um carro zero, um carro bonito, um carro top. Mas para você ter uma ideia, aqui no Japão você consegue ter seu carro zero, seu carro top de linha, né? Você consegue viver sua vida. Agora imagina só, como é que você viveria no Brasil? Você comprar o seu carrinho zero, o seu carrinho top, sem poder deixar o carro em qualquer lugar, sem poder deixar a porta aberta do carro, né? Está sempre se preocupado com se você vai poder deixar o carro na garagem, quando você acordar de manhã o carro vai estar lá, mesmo com o portão fechado, né? Você vê a diferença do nosso Japão aqui, né? Vamos falar que é nosso, porque eu estou aqui há basicamente 10 anos. E como eu falo para vocês aqui, as pessoas ficam com seus portões abertos, né? Muitas casas sem portões, uns carros que valem milhões, né? Muitos carros aqui valem milhões. Próxima firma também, eu já vi Ferrari sem portão na frente. A Ferrari da Vonter, vamos falar isso. E como eu disse para vocês, o difícil é você no Brasil, né, conseguir adquirir um bem, né, comprar um carro e você não ter onde deixar. Você viver preocupado arrumando espaço para guardá-lo. Outra coisa também, né, às vezes a gente fala assim, o cara gasta demais, os caras esbanjam demais. Mas aqui, como eu falei, você trabalha para isso, você trabalha para viver, né, você trabalha para ter o que você quer, fazer o que você quer. Às vezes você tem vontade de comer algo diferente, ou às vezes você tem vontade de comprar alguma coisa diferente. E essa oportunidade o Japão dá, né? Já pensou também que nem no caso, eu tenho uma casa, né? Graças a Deus estou bem, estou pagando, é um financiamento, mas vai chegar uma hora que essa casa vai se tornar minha. Agora você imagina eu poder chegar em casa, né? Largar que nem agora eu saí de casa, a porta está aberta, né? Não me preocupo em passar a chave, chavear a porta. O portal lá, 2 carros na frente da garagem, né? 2 carros que também não é barato. E eu na rua passeando, gravando um vídeo para vocês, mostrando um pouco do Japão,
né? Mostrando um pouco das curiosidades. É uma casa sendo reformada, né? Casa antiga sendo reformada. E mostrando um pouquinho pra vocês aqui do Japão. Que nem eu falo, né? Às vezes a gente fala assim: ah, mas o cara comprou uma casa no Japão. Agora, será que ele teria condições de comprar uma casa no Brasil? Será que a gente ia ter a vantagem? Será que ia poder ter a, a sorte de ter uma casa, né? Vivendo esse tempo todo no Brasil? Eu, basicamente, meus 40 anos de Brasil aí, 40, quase 50 anos de Brasil, e não consegui nada. Só conseguia dívidas, dívidas e dívidas. E aqui, eu, com tão pouco, com menos de 10 anos, adquiri muitos bens, adquiri muitas coisas. Tudo bem, sacrificante, sacrificante. Você trabalhar 12, 14 horas por dia, domingo, trabalhando, né? Então, para você ter uma ideia, não é fácil, né? Não é fácil você ter que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Chega uma hora que dá um desânimo. Você fala assim: por que eu estou fazendo isso? Né? Olha que casa top, olha que coisa linda. E para isso que você precisa trabalhar, né? E às vezes você, como eu falo, a gente trabalha, trabalha, trabalha. É um serviço exaustivo, é um serviço cansativo, é uma fábrica que não vai te dar oportunidade, é uma fábrica que também você não tem estabilidade. A qualquer momento você pode ser mandado embora, né? É uma fábrica que, quando você vai fazer um contrato, o contrato seria de 30 dias, né? Com renovação, qualquer coisa que você faça, você pode ser cortado. Então não tem uma estabilidade, né? Você não tem aquela estabilidade fixa, aquele negócio certo, falar assim: não, estou sossegado, né? Vou só trabalhar e ajuntar meu dinheirinho. Não, aqui tem altos e baixos, né? Para isso tem que se esforçar, aproveitar enquanto tem hora extra, enquanto está tendo vantagem de obter mais, seria trabalho, né? Mais dinheiro, mais din-din no bolso. Olha a plantação de arroz. Olha isso, na água. Bonitinho, né? Então aí você tendo oportunidade de trabalhar e guardar um dinheirinho, é bom. Mas como eu falo, né? O Japão em si, quanto mais você trabalha, mais você gasta, né? Porque tem muita, como eu posso dizer, novidade, né? Novidade que no Brasil a gente não tinha condições de comprar, não tinha condições de obter, né? Muitos aqui obtêm por bicicleta elétrica, outros por, como eu falei, carros top, outros por casas, outros por alguns tipos de hobby que gosta de fazer, né? Voltando ao assunto, né, também, como eu falei para vocês, se você tem uma casa no Brasil, né, você fala assim: ah, já é difícil de comprar uma casa. Aí você vai e você consegue comprar uma casa, um condomínio fechado. Mas você vai ter liberdade na sua própria casa, mesmo sendo um condomínio fechado. Você vai ter liberdade de poder abrir o seu portão, sair para a rua, deixar a porta aberta, né? Você vai ter, ou vai ficar escondido atrás do muro, sem saber o que pode vir pela frente, sem saber o que pode vir a acontecer, né? Essa é a diferença do porquê o Japão e o Brasil, né? Olha os pássaros correndo livre, leve, solto, né? Olha o carro largado no meio do nada. Então, como vocês falam, né? Como eu falo para vocês, essa é a diferença entre Brasil e Japão, né? Entre viver num país que você tem medo, né? Por mais que você tenha seus bens, você tenha suas conquistas, você tem medo, né? Medo de alguém pegar, alguém levar, né? E você ficar naquele prejuízo. É a mesma coisa. Aqui você chega no Japão, primeira coisa que você normalmente faz, né? Isso, todos nós fazemos isso, é comprar um telefone top, né? Ora, um telefone top de linha, que você vai andar na rua, você pode, como eu falo, até pode fazer suas filmagens, você pode tirar suas selfies, pode fazer suas fotos, né? Um celular top de linha, entendeu? Aqui logo quando você chega, menos de um mês você já está com o seu celular. Porque quando você vai comprar o celular aqui no Japão, você não paga pelo celular. Eles te dão um reembolso para você, para falar que você escolheu como se fala, como é que fala o nome daquela palavra? Nossa, pela escolha não sei se é provadora, não sei como é que funciona o nome, eu não lembro o nome mais, fugiu da mente, né? É tipo quando você compra da loja, vamos supor assim, você compra o celular na loja, ela te dá um cashback, né? Em vez de você pagar, você recebe, né? Recebe por aquilo que você comprou, sabe? Seriam boas-vindas a você,
seria isso, né? Então, como eu falo para vocês, às vezes a gente chega e vai com o celular top de linha, né? Você pode andar na rua, você pode andar de madrugada, mesmo sozinho, no escuro. Você pode andar com seu celular, ninguém vai pegar. No Brasil é diferente. Você vai comprar um celular, você tem que deixar ele escondido, porque no simples toque de mágica ele pode sumir, ele pode desaparecer. É um ilusionismo, né? Seria isso, né? Ele pode desaparecer. E muitas vezes já te deixa marcas, né? Deixam marcas de agressão, né? Marcas de insegurança, né? Marca de... Seria como se fosse não ter proteção de nada, de ninguém, né? Isso seria o nosso Brasil. Não que eu estou falando que estão defamando o Brasil, não é isso. Muitos vão falar que eu estou defamando o Brasil, mas não é defamação, é a pura realidade, é a pura verdade, né? Tudo que você adquire no Brasil não é seu, né? Porque você adquire hoje, amanhã você pode não ter mais, né? Isso é ruim, viver, né, num país onde você tem que colocar grades de 2 metros de altura, né? Muitas vezes cerca elétrica, muitas vezes lança na casa, né? Deixar os portões com lança para inibir um pouco a invasão. E aqui não. Aqui, como você fala, eu falo para vocês, ó, não tem portão, né? Ninguém mexe no que é dos outros. Aqui cada um vive a sua vida, cada um segue o seu caminho. Como eu falo, né? Todos nós trabalhamos, é cansativo, né? Trabalhar só 12, 14, 16 horas por dia é muito cansativo, mas é gratificante, né? Pelo menos você tem algo para fazer, pelo menos você consegue adquirir algo da sua vida, pelo menos você consegue ter paz, ter liberdade, né? Ter vontade de seguir em frente. E como eu falo, muitas vezes a gente tem saudade do Brasil. Temos saudade do Brasil, sim, não vou mentir. A gente tem saudade de muitas coisas, principalmente a área de uma churrascaria top de linha, né? Ou poder passear na feira, comer aquele pastelzinho gostoso, chupar uma fruta, né? Naquelas barraquinhas de fruta, sentir aquele cheiro, né, das frutas. Coisa que aqui no Japão, isso aí vale ouro, né? Isso aqui é ouro. Fruta, quando você vai comprar, aí você compra por banana, por dúzias de banana. Aqui não, é unidade e sai caro, né? Então, como eu falo, né, tem muitas coisas que a gente sente falta. Falta das coisas que a gente não dava valor quando morava no Brasil, né? A gente deixava pra lá, falava assim, pra que eu vou querer? Muitas vezes as pessoas jogavam fora, deixa estragar. E aqui não. Aqui não estraga nada. Aqui eles aproveitam tudo, né? Eles sabem certinho, parece que é engraçado. Eles fazem tudo pela a quantidade exata, né? Do que parece que vai ser vendido, do que vai ser adquirido, consumido, né? Parece que é uma coisa exata e acaba não estragando. Isso eu acho legal, isso eu acho diferente, né? O jeito deles lidar com a plantação, com a horta, com tudo. Olha isso aqui, olha esta casa. Vê se pode, numa rua. Estamos aqui na rua, você se depara com uma casa assim, né? Olha isso. Uma casa que não tem portão, a porta está lá de fora, uma porta que é fácil acesso, uma porta que você consegue entrar e invadir sem nem muito esforço, né? Aqui existe um banco, tudo aberto, sem segurança. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Japão, também quando eu cheguei, que me chamou, uma das atenções que eu tive, foi quando eu estava atravessando a rua, né? Eu resolvi atravessar uma rua e do outro lado havia um banco desse aqui, né? Só que era uma avenida e o rapaz do carro forte, ele parou o carro do outro lado da avenida, seria a mão que ele estava. Ele parou o carro, tirou o carrinho dele de dentro do caminhãozinho, largou basicamente o caminhãozinho aberto, atravessou a avenida, foi no banco, retirou o dinheiro e saiu com um malote de dinheiro atravessando dentro de um carrinho. E é normal, ninguém, sabe, parecia que ninguém estava prestando atenção no que estava acontecendo. Eu achei uma coisa surreal. Eu falei, gente, eu tô vendo ele atravessar com dinheiro. Se eu quisesse, eu dava um tapa na cabeça dele e pegava o malote. Mas pra você ter uma ideia, a cultura deles, ninguém mexe no que não é seu, né? Eles acabam não mexendo.
Isso aí eu achei uma coisa muito interessante, uma coisa que eu já nunca tinha visto isso, né? Nunca na minha vida tinha visto isso. Um carro forte, cheio de dinheiro, a pessoa largar o carro de qualquer jeito, atravessar a rua, entrar no banco, pegar o outro malote e sair com os dinheiro, sem ninguém, não digo notar, né, que tá todo mundo notando, mas ninguém mexer, né? Acontece roubos aqui? Acontece furtos em lojas, né? Que nesse tempo atrás aí aconteceu furtos numa das lojas aqui no Japão, né? Mas não deu tempo nem da pessoa respirar, ela já foi pega, né? Agora, se é uma pessoa que fala assim, né, que pensamento, o meu ponto de vista, às vezes você fala assim, eu vou pegar, vai cometer um assalto ou algo parecido. Aí a pessoa pega, ela faz o assalto hoje, pega o avião e vai embora. Ninguém vai saber, ninguém vai catar mais, ninguém vai achar, né? Isso eu penso dessa seguinte forma. Mas, como eu falo, né? A nossa máfia aqui existe no mundo inteiro, né? Existe no mundo inteiro e eles acham mesmo, né? Quando eles querem, eles acham. Já acharam muita gente no Brasil e trouxeram de volta para o Japão, né? Isso aí já aconteceu, já teve casos de ir buscar a pessoa no próprio Brasil, né? Isso aí, quando eles querem, eles vão atrás. Não tem jeito, eles não escapam, né? Mas voltando ao assunto, como eu falei para vocês do nosso telefone, das nossas casas, né, que você não precisa ter portão, não precisa se esconder atrás do muro, né? Não precisa amarrar o celular ou esconder o celular. Eu ando com a carteira no bolso de trás, minha carteira é uma carteira grande, né? Ela cabe no bolso de trás, com dinheiro, né, também na carteira, e ando normal, ninguém mexe, ninguém puxa. E se você tem dinheiro ou não, né? A pessoa não tem aquele negócio de nego ficar pedindo pra você, pedinte, ficar pedindo uma ajuda. Isso aí também não tem. Você não vê nego batendo na porta de cada das casas, pedindo as coisas, falando as coisas. Às vezes acontece chegar assim, algum membro de igreja, algo parecido na porta da sua casa. Mas é muito difícil, é muito raro acontecer, né? Então você vê, são certas coisas que a gente acaba esquecendo a vida no Brasil, esquecendo de como é. Hoje sim, eu tenho medo de voltar para o Brasil. Talvez eu tenha medo de não me readaptar novamente, né? De não me acostumar com o ritmo, né? Com o jeito. É como eu falo aqui, é sossegado, é tranquilo. É um país que a gente não vê nada, não encontra nada. Vou por aqui nessa viagem. Um país deserto, né? Mas um deserto assim que a gente consegue viver, a gente consegue ter vida aqui, consegue ter paz, né? Consegue levar nossa vida tranquila, né? A família ficar bem, você se sentir bem, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que estar bem consigo mesmo, né? Estar bem com a nossa saúde, a nossa vida. E olha, você vê, a rua aqui, ela é bem estreitinha, né? Aqui passam 2 carros. Sendo que a rua não tem 2,5 metros de largura. E passa 2 carros aqui. É por isso que os carros são compactos. Por causa disso. Para caber nessas ruazinhas aqui. E voltando ao assunto com vocês, né? É muito difícil assim, né? A gente querer se readaptar novamente no nosso país. Por esse motivo. A liberdade que você tem de construir as coisas, construir seus bens, adquirir, né? Comprar sem muito esforço, né? Você imagina quanto custa um carro desse aqui, que você conseguir comprar sem muito esforço. E isso, acredito que vale muito a pena, né? Essas vidas que você acha que muitas vezes a gente fala assim, eles estão se matando no Japão por nada. Não, tudo tem o porquê, né? Tudo tem um porquê. O porquê que eu tô aqui, né? O que aconteceu. Porque eu comprei, porque eu resolvi viver, porque a minha família tá bem. E tudo existe um porquê, né? E esse porquê eu quis passar pra vocês. Que muitas das escolhas que a gente faz na vida é umas escolhas se for por bem, né? Se for pra vir no caminho certo, tudo que você quer você consegue, você conquista. E isso faz parte de mim, faz parte do Japão, né? Faz parte dessa cultura. Olha que trânsito, tá vendo? Faz parte dessa cultura. E como eu falei pra vocês, talvez eu não conseguiria me readaptar novamente no Brasil. Não conseguiria
viver do jeito que eu vivia antes, que era trabalhar e nunca ter nada, sempre devendo. E hoje eu trabalho muito, não trabalho pouco, trabalho muito, né? Mas é um trabalho gratificante. E quando você chega no final do mês, você vê a cor do seu dinheiro, você vê o seu dinheirinho, você consegue pagar suas contas. Parece que é tudo calculado, né? É bem calculado, que você consegue pagar suas contas para sobrar dinheiro ainda. E isso é muito legal, isso é muito interessante. É uma vida que, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, né? E vamos à luta, vamos seguir em frente até Deus permitir, até Deus continuar nos dando força e coragem para conseguir viver, né? E viver alegre, feliz. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? O porquê, a diferença do Brasil e Japão, o porquê de eu sentar no Japão. Uma dúvida que muitos tinham, que era: ah, mas a pessoa fica se ostentando no Japão, fica se ostentando, mostrando os carros de linha top, mostrando isso, mostrando aquilo, mostrando que comprou, né? E eu quero mostrar pra vocês que muitas vezes não é porque a pessoa está se ostentando, e sim porque aqui você tem condições de comprar, né? Pelo um preço justo, com um salário justo, né? Você tem condições de comprar, tem condições de ter, adquirir, né? E viver a vida, coisa que no Brasil você não ia conseguir. Você jamais iria conseguir. Como eu falo, largar uns carros assim, ó, sem grade, sem nada. Isso é incrível, importante, né? Então é isso, galera. O Bolsozou. Bolsozou que é esse barulhento de moto. São molecadas que usam o capacete virado para trás, fazendo baderna no trânsito. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço, bye bye, até a próxima e fiquem com Deus.